Uma vez que todos saibamos que os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares no mundo, sendo mais de 76 na América Latina, e que, até 2028, trabalhará seu plano contra as principais ameaças definidas como Cuba, Venezuela, Bolívia, a luta contra o narcotráfico e redes regionais e transnacionais ilegais. E que conhecemos os motivos pelos quais a Venezuela, que era para ser um dos países mais ricos da América Latina pelo seu petróleo, vem sendo há mais de 10 anos embargada economicamente, principalmente pelos Estados Unidos, por dar manutenção a ditaduras disfarçadas de democracia, fazendo com que o país amargasse uma das piores misérias do planeta. E por isso, nos últimos anos, a Venezuela segue tentando costurar um acordo para o fim do embargo. E claro, tudo depende da transparência nas eleições, que Maduro, enquanto vivo, jamais vai aceitar. E pelo jeito, a oposição venezuelana não tem coragem de enfrentar. E com todos esses ingredientes apresentados, em 2023, Nicolás Maduro chuta a mesa do acordo, cria um referendo falcatrua e diz que invadirá Esequibo, mexendo com ex-colônia inglesa, cutucando multinacional de petróleo americana, cuspindo nos acordos com os poucos aliados do continente. A disputa de Esequibo remonta a mais de 100 anos, mas realmente esquentou após a descoberta de campos de petróleo na região. Enquanto a Venezuela alega que sua fronteira é naturalmente marcada até e ao longo do rio Esequibo. A Guiana, no entanto, afirma que a fronteira foi estabelecida na era colonial britânica e foi confirmada em 1889 por um tribunal de arbitragem. E Nicolás Maduro, claro, lança mão da moeda que tem em mais descrédito no mundo, que é o processo de eleições e referendos de seu país, que fez, há 10 anos, o país receber como resposta o embargo dos Estados Unidos por insistir em operar com uma ditadura disfarçada de democracia. Bem, o território compreende cerca de 2/3 da Guiana e conta com 120 mil residentes. Podemos ver aqui que não apenas a Venezuela reivindica esta parte de terra à direita do rio, mas também reivindica algumas dessas águas. Em 2015, a americana ExxonMobil descobriu um campo de petróleo nessas águas e as tensões têm aumentado, especialmente desde setembro de 2023, quando a Guiana recebeu ofertas para várias áreas de exploração de petróleo offshore. Após a grande descoberta anunciada em outubro, a Guiana poderá ter depósitos de petróleo superiores a 11 bilhões de barris, o que, se explorado, transformará, teoricamente, sua população no povo mais rico do que a população do Kuwait ou dos Emirados Árabes Unidos. E não apenas é rica em petróleo, Esequibo é uma grande fonte de minerais, com grandes reservas de ouro, cobre, diamante, ferro e alumínio, entre outros. Em consequência deste advento, os lucros da produção de petróleo estão contribuindo para um crescimento significativo no PIB da Guiana nos últimos 5 anos. Passou de 5% em 2019 para mais de 40% em 2020, apesar da pandemia. O crescimento é impressionante, embora tenha caído ligeiramente para 20% em 2021. No ano seguinte, porém, ultrapassou 60%. Há, portanto, um enorme potencial econômico nessa região, ainda que a concentração de renda seja absurda e a população permaneça em miséria. Vamos entender como se chegou a isso. Em 2009, menos de uma década atrás, a Venezuela era o país mais rico da América Latina. Era visto como uma potência global do petróleo, cheia de petrodólares. Hoje é um dos mais pobres, e a vida para milhões é uma luta pela sobrevivência. A economia está estagnada há 24 anos, com hiperinflação que impede a população de ter acesso a comer e de obter medicamentos com dignidade. De 1900 para cá, foram 5 golpes de Estado e uma revolução. Das 33 gestões governamentais do país, 21 foram eleitas por vias indiretas, 64% das vezes, das quais a Venezuela foi gerida por militares por mais de 50 anos. Até escritor já governou o país, nunca com governança pública séria. Fome, miséria e falta de emprego são as marcas da Venezuela. Agora, após muitos anos de sanções implacáveis dos Estados Unidos, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, percebe uma oportunidade de alinhavar um acordo para sair do embargo.
Donald Trump está longe do poder, Joe Biden está dentro e haveria a possibilidade de negociar um acordo. Entretanto, a Venezuela não é um país livre. A oposição política foi esmagada, a mídia é censurada ou controlada pelo Estado. Se Maduro quiser encerrar as sanções, muita coisa precisa mudar. Não é de admirar que haja tanto ceticismo. A situação socioeconômica da Venezuela é como um fio muito fino que pode se romper a qualquer momento. Esta é a Venezuela, um país que enfrentou uma das maiores crises econômicas e humanitárias da história moderna. Hoje, quando pareceria que Nicolás Maduro e seu governo estariam dispostos a negociar um acordo em que se pudesse encerrar as sanções dos estados e abrir caminho para eleições livres e justas, Maduro resolve cobiçar a Guiana Essequibo. A queda da Venezuela é uma história de política doméstica destrutiva e de intervenção estrangeira fracassada. Tudo começou com Hugo Chávez, se autodenominando revolucionário, e continua até hoje com seu escolhido sucessor, o presidente Nicolás Maduro. A Venezuela costumava ser o maior exportador de petróleo para os Estados Unidos, maior até mesmo que a Arábia Saudita. Mas desde 2019, as sanções dos Estados Unidos impediram o país de vender a maior parte de seu petróleo, fato que estrangulou a economia da Venezuela. Impor sanções econômicas, sabendo que isso iria prejudicar toda a população, é essencialmente mirar civis ou pelo menos fazer algo que gerará danos colaterais significativos entre os não militares. De acordo com dados do governo, o embargo econômico eliminou cerca de 50 bilhões de dólares por ano em receitas de exportação. Se a Venezuela pode produzir petróleo e vendê-lo, também pode produzir e vender ouro, bauxita, ferro, dentre outros minerais, e produzir faturamento no mercado internacional. Como ela deve pagar os detentores dos títulos da dívida internacional venezuelana se não pode produzir e vender no mercado internacional? Mesmo Maduro, cujo regime autoritário resistiu aos esforços dos Estados Unidos para derrubá-lo, deveria estar desesperado por um acordo. Entretanto, o que ele faz? Inventa uma consulta pública para invadir o país vizinho. Este mundo tem que mudar. Esta situação tem que mudar, diz Maduro, que aparece na televisão estatal várias vezes por semana, culpando o governo dos Estados Unidos e seus opositores políticos pelas dificuldades da Venezuela. No entanto, a economia já estava em frangalhos quando ele assumiu o cargo em 2013. Chávez queria construir uma utopia socialista e só fez burocratizar e dificultar qualquer empresa venezuelana de crescer. Antes da gestão, Chávez eram necessários 4 passos para exportar um container para o mercado internacional. Nas gestões Chávez e Maduro, passaram a ser 90 passos. Há 19 ministérios envolvidos nesse processo de permissões e documentos, reclamam todos os empresários nacionais. As sanções dos Estados Unidos são herdadas da presidência de George W. Bush, continuaram sob Barack Obama, intensificando-se durante o governo Trump, especialmente após a eleição de 2018 na Venezuela. Maduro venceu, mas observadores internacionais disseram que sua vitória foi uma farsa. A principal razão pela qual Maduro ainda está lá não é a falta de unidade, afirma um líder da legislatura venezuelana, reconhecido pelos Estados Unidos como presidente. O país quase construiu uma unidade perfeita nos últimos 12 anos na Venezuela, através de primárias, consensos, manifestações e legitimidade institucional. O problema é militar. A pressão sobre Maduro e seu regime, portanto, aumenta dia após dia, e o que era pretendido como controle social se transformou em uma completa falta de controle. Hoje, nem mesmo conseguem garantir o abastecimento de gasolina. O país detém as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo e não tem gasolina suficiente para que os agricultores transportem alimentos do campo para a cidade. Em junho de 2021, o ministro do Petróleo, Tarek Al-Aissami, previu que as filas desapareceriam em semanas, mas elas ainda persistem. Em todo o país, a infraestrutura está desmoronando, a pobreza está por toda parte, favelas cobrem as encostas até onde a vista alcança. No período da pandemia, a falta de acesso a vacinas devastou a população. Os serviços públicos nunca foram tão ruins. A renda da família venezuelana nunca foi tão baixa como hoje. Acredita-se que a situação socioeconômica da Venezuela esteja por um triz. Maduro sabe que as coisas não podem continuar assim.
Se as restrições, as sanções, a perseguição às contas bancárias, às finanças, à economia, à produção de petróleo que foram impostas à Venezuela fossem forçadas a outro país do mundo, o que aconteceria? O que eles fariam? Isso é o que a Venezuela deveria se perguntar. Deveriam olhar para o globo e buscar exemplo de outro país e avaliar uma saída estruturada. Bem, a Venezuela declarou uma economia de guerra. Os controles de preços praticamente desapareceram, os subsídios de gasolina foram reduzidos, os gastos públicos foram cortados. Maduro teve pouca escolha, a economia estava em queda livre e a inflação tornou-se uma obsessão nacional. Na Venezuela já houve duas desvalorizações e a terceira está chegando. Uma em 2008 e outra em 2018. Em 2008, retiraram 3 zeros da moeda e em 2018 retiraram 5 zeros. Eles planejam novamente retirar 6 zeros da moeda, o que significa que a inflação na Venezuela ultrapassa 10 dígitos. Isso é hiperinflação. A moeda é inútil. Esta é a pior situação já vista no mundo. Ouve-se sobre histórias de inflações galopantes na Argentina, no Chile, no Brasil, e sempre se avalia que isso deveria ser problema somente do país. Mas, com a globalização, acaba por afetar muitos outros países, com refugiados para todo lado. A moeda oficial da Venezuela, o bolívar, praticamente vale nada. Até os bens mais básicos custam milhões. Hoje em dia, os preços de praticamente tudo é cobrado em dólares e o governo os deixa circular livremente. A partir de novembro, foi iniciado o uso de apenas dólares. A dolarização melhorou a vida para muitos. As prateleiras das lojas, que estavam vazias há alguns anos, agora estão cheias novamente. O aplicativo Zelle, que utiliza dólares em contas bancárias dos Estados Unidos, é extremamente popular na Venezuela. Reduzir as taxas de inflação não é uma medida econômica capitalista. Trata-se de preservar e defender o poder de compra dos trabalhadores. Gerar mais produção de alimentos não é uma ação para gerar lucros capitalistas. Representa a garantia da segurança alimentar do povo venezuelano. Delcy Rodrigues, vice-presidente de Maduro, é a arquiteta de todas essas reformas. Hoje, o setor privado venezuelano está se tornando menos dependente da receita do petróleo. Está se tornando um setor que investe, produz e encontra espaço na Venezuela para desenvolver seu potencial. Assim, Maduro foi forçado a reconhecer nas circunstâncias atuais que a dolarização seria a saída mais viável. Maduro se apresenta como uma bipolaridade extremamente nociva para o futuro do país. Em dado momento, está quase implorando por negociações para encerrar as sanções dos Estados Unidos. Em outro, não para de denunciar e falar mal do imperialismo yanqui. Até qual limite Maduro estaria disposto a ir, ou será que ele está ganhando tempo? Acredita-se que a comunidade internacional precisa estar alinhada na busca pela recuperação da democracia na Venezuela. De sobremaneira, a boa vontade dos órgãos internacionais de acompanhar e apoiar o processo de negociação. Também há pessoas do lado de Maduro que perceberam que o conflito existencial não é bom na posição em que estão, pois não há maneira de recuperar o país economicamente. O governo é uma panela de pressão. Uma nova rodada de negociações entre o governo e a oposição está em andamento, mediada pela Noruega. A realidade é que as negociações na Venezuela consistentemente e sistematicamente falham. Não se trata da primeira tentativa, nem da segunda, nem da terceira. Mas o diálogo continua sendo a melhor saída por se tratar de um passo construtivo, principalmente após os levantes e insurgências que não conseguiram derrubar Maduro em 2017 e 2019. Dentro da oposição, as divisões são acentuadas. Um lado favorece uma abordagem passo a passo, a flexibilização gradual das sanções em troca de concessões. O outro lado, liderado por Guaidó, quer uma solução definitiva. Que sejam mantidas 100% das sanções até que a solução definitiva destrave o país. Dessa maneira, concordou recentemente em negociar. O consenso é que o conflito e a confusão apenas ajudam Maduro. Regimes autoritários querem vencer desgastando, fazendo o mundo se cansar da luta, fazendo os venezuelanos se cansarem de exigir. É verdade que o governo enganou, desviou, mas também é verdade que a oposição cometeu erros muito custosos. Toda vez que o país avança nas negociações, chega-se a um impasse, e no final, o resultado não enfraquece Maduro.
A eleição disputada na Venezuela em 2018 tornou o presidente Nicolás Maduro um pária no Ocidente e provocou uma série avassaladora de sanções dos Estados Unidos. Parece que Maduro estaria disposto a fazer concessões, embora claramente não queira abrir mão de toda a sua alavanca de poder. O fato é que Maduro não é um ditador tradicional. Ele não tem controle total, não é uma posição única. Ele realmente precisa equilibrar muitas facções concorrentes dentro de seu próprio partido. Quanto mais tempo leva para alcançar uma solução, mais tempo Maduro tem para fortalecer sua posição. Sem acesso aos mercados de petróleo, ele se voltou para a China, Rússia, Irã e Cuba em busca de ajuda. Em Caracas, há evidências por conta desses movimentos de que a economia esteja crescendo novamente, mas por enquanto, a Venezuela não pode emitir, pagar ou reestruturar sua dívida. E as sanções impedem os investidores dos Estados Unidos de negociar os títulos, que agora valem apenas centavos. Não é possível dizer que a estratégia de negociar o fim das sanções esteja em curso, mas observou-se que havia certa disposição e comprometimento para iniciar a conversa. Agora, depois do tal referendo em descrédito e da ameaça de invadir Essequibo e seu grande potencial de petróleo e minerais, só nos resta conjecturar que, por interesses da China na região, pode ser que Maduro arrisque sua cabeça para conter a pressão. E aí, você acha que Maduro optaria por abraçar a China contra os Estados Unidos e brincar de estopim de terceira guerra? Comenta aqui embaixo e aproveita, e já manda esse vídeo para aquele seu amigo que insiste em defender ditadores à torto e à direito. Agora, para descobrir como os Estados Unidos colaborou com Israel para criar um campo de força ao redor do país, confere esse vídeo aqui na tela. Clica nele que eu te vejo lá em alguns segundos. Isso é o que temos para este vídeo. Até mais e um abraço!